Sport Center de volta nessa reta final para a gente falar de Corinthians. Vladimir Bianchini já aqui conosco, com seu super caderninho. Vlad, o que temos anotado aí, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Glaucio. Um beijo para você, um abraço pro Donan, pro Donk, também para os fãs de esportes. Hoje, mais uma notícia, do Corinthians envolvendo o Pogba. Dessa vez, o portal do Léo Dias deu em primeira mão essa história de que a Fatal Model, um site de acompanhantes, teria feito uma oferta ao Corinthians para poder bancar os salários do Pogba, do meio-campista francês. O que a reportagem apurou? O João França entrou em contato com o Corinthians e o que a Fatal Model mandou um e-mail, de fato, hoje, para a diretoria de marketing do Corinthians, oferecendo de 3 a 4 milhões por mês para pagar a contratação do meio-campista francês. Mas até o momento, o que o Corinthians passou para a gente? Que não tem nada concreto. Lembrando que o Pogba está suspenso até março de 2025 por doping, mas está livre no mercado. Então, se ele acertar com alguma equipe, não vai precisar pagar uma transferência, só os salários e, eventualmente, luvas e comissão. Bom, essa história do Pogba, gente, que já vem agitando a torcida do Corinthians já há alguns dias, era mais ali num flerte também de rede social, depois que ele falou que jogaria com o Memphis, aí a coisa foi crescendo e agora chegando aí alguém disposto a financeiramente fazer isso acontecer. O Corinthians, que para trazer o Memphis já teve aporte também, Vlad, de uma outra empresa que também bancou a vinda do Memphis. E também do Hugo Souza, a contratação à vista, que foi a patrocinadora master do Corinthians, agora um parceiro para tentar, quem sabe, trazer um outro reforço. E aí, meus amigos? E seria fantástico ver o Pogba no Brasil. Isso, assim, com certeza seria um retorno muito grande para o Corinthians. A gente está falando de uma estrela internacional. Teria que ver a parte física, porque é um jogador que está muito tempo inativo, por conta da suspensão. E uma engenharia financeira. Você precisaria de parceiros, porque é um salário muito alto. Mas parece que esse flerte está esquentando de fato. O Pogba se mostrou animado, tem até postou camisa do Brasil, então a torcida do Corinthians começa a sonhar. Mas se for algo que o Corinthians vai ter uma parceria, uma engenharia financeira para ser algo de fato real, eu acho que seria benéfico. Acho que se tecnicamente é um jogador muito acima da média, teria que ver muito a parte física. E acho que assim, o fato de ter o Memphis aqui, e um Memphis feliz, que você tem essa amizade, isso gera uma confiança maior também. A história vem muito disso, ele falar de jogar com o Memphis. Passa a ser mais atrativo. Eu acho que é um mercado cada vez mais amplo aqui para o Brasil, de estrelas do futebol internacional, europeias, vindo jogar no Brasil. O Memphis proporciona isso, dá um holofote diferente também para o Corinthians. E eu acho que é o típico reforço, obviamente, muito caro, mas ele se paga. Ele é um reforço que se paga com retorno de marketing, com bilheteria, enfim, com todo o combo. É um reforço que eu acho que se paga dentro de campo, e fora do campo poderia ser também uma ferramenta interessante para o clube arrecadar. Nesse sentido, Dom, estou muito com o Fernando. Me lembro quando a negociação com o Memphis começa, e muita gente falando da situação financeira do Corinthians, onde já se viu trazer um cara como esse, mas se paga, nesse retorno, e até acho que o Memphis é um retorno ainda maior do que o esperado, pelo que ele é extra-campo também, enfim, jogos do Corinthians sendo transmitidos na Holanda por conta dele, e aí acaba também atraindo outros grandes caras nessa rede aí, E esse esquema, essa forma de acertar a contratação do Corinthians não pagando tanto é fundamental, até em meio a essa situação complicada que o Corinthians tem. Então, se fosse bancar aí numa contratação que é bem arriscada, qualquer contratação tem seu risco, mas a gente está falando de um jogador que vai fazer 32 anos quando voltar do doping, que ele faz aniversário em março. Mais do que a questão de não estar jogando, ele não pode treinar no clube, com os outros companheiros. Ele vai poder treinar a partir de janeiro. E ele não joga desde setembro de 2023. Então, assim, seria um risco muito grande. Então, se o Corinthians consegue contratar um jogador desse nível, tecnicamente, em que o risco dele seria muito mais essa questão física, só que ele se privaria dessa questão de um salário tão grande por conta da parceria, aí seria um risco que valeria muito a pena você assumir. E vamos lembrar também que nesse aspecto do Memphis, há também mais do que o retorno técnico,
Para o Corinthians também foi um pouco um retorno da imagem do clube, porque quando o Memphis vem, tinha um episódio, por exemplo, do William, que recebeu ameaças, da forma como ele saiu, tem toda a questão da imagem do Corinthians com atrasos, com a dívida, e aí vem um jogador como o Memphis, cai nas graças da torcida, e ele faz uma propaganda muito positiva do clube, por tudo que tem vivenciado, isso também acaba ajudando, por exemplo, para trazer um jogador desse nível do Pogba, e de repente tem dos dois, pode ser um reforço ainda maior da imagem do clube. Então, se vier nesse modelo, em que o Corinthians não precise pagar o salário, que seja pago por um patrocinador, acho que vale até esse risco de um jogador que há tanto tempo não atua, porque tecnicamente é um nível absurdo. É de um jogador que sobraria no futebol brasileiro caso esteja bem fisicamente. E também tem outros reforços que o Corinthians busca para a temporada, definidos perfis, né? São 4 reforços que o Corinthians quer para o ano que vem. Um lateral esquerdo para fazer concorrência com o Matheus Bidu, um zagueiro pela esquerda, Glaucia, porque vai perder o Caetano, um meio-campista mais criativo e também um atacante. Além disso, o Corinthians trabalha em outras frentes para renovar com os principais jogadores do elenco. Renovou com o Carrilho até 2026, está buscando uma renovação com o Maicon, tem um acordo já feito com o jogador, basta agora conseguir um acordo com o Shakhtar Donetsk, com o Romero, que está atravessando a questão do tempo de contrato. O Corinthians quer uma temporada, o Romero quer 2, e também tem mais um jogador que é o Thales Magno, que está emprestado pelo New York City. Falta um acordo entre o New York City e o Corinthians. Com o jogador também já está tudo praticamente certo. Lembrando que o Corinthians no ano que vem vai ter uma redução de 20% no orçamento, vai ter também muitos jogadores para pagar que foram contratados nesse ano foram 20 reforços, então vai ter que dar uma segurar um pouco a torneira ali de gastos, justamente para tentar fazer uma questão na gestão financeira. Lembrando que hoje também a gente trouxe informação que o Corinthians sondou o Lucas Veríssimo, que está no Al Raio do Catar, mas o jogador no momento deve permanecer por lá. É uma negociação muito difícil para o Corinthians trazer agora nessa janela de transferências. O Veríssimo que teve aquela saída conturbada também do Corinthians, né, amigos? Foi para o futebol do Catar, mas dentro desse planejamento até que o Vlad nos traz, seria um nome para esse reforço de defesa, né, Donk? E seria um espetáculo, porque o que ele entregou tecnicamente pro Corinthians foi algo grandioso. E dessas contratações que o Vlad pontuou, acho que as maiores necessidades hoje seria o lateral esquerdo e esse zagueiro. E eu entendo o Corinthians não fazer um mercado tão agressivo, porque a janela de meio de ano foi digna de janela de começo de ano. Foram 9 reforços. Exato, e todos tendo muito, ou quase boa parte deles, tendo muito impacto. Você está falando de Hugo Souza, de André Ramalho, de Carrilho, que mudaram a realidade do Corinthians, sem falar no Memphis. 4 titulares e dos outros, pelo menos 3, 4 que jogam bastante. O único que não deu certo, entre aspas, ainda é o Héctor Hernandes. O resto, todos estão jogando com alguma frequência. Exatamente, e o elenco já é grande. Então, eu sinceramente, por mais que você fale, olha, o Corinthians teve um ano complicado, mas o recorte final do ano dele, e muito pautado pelo mercado, foi muito positivo. Então, eu entendo o Corinthians não fazer grandes movimentações. Acho que essas 4 peças, acho que eu concordo muito com essa leitura em relação às necessidades, sim, principalmente na questão do lateral esquerdo e do zagueiro. Que a criatividade o Pogba poderia ajudar um pouquinho, né? Não, aí outra história. Nível, é um extra classe. Eu ficaria muito animado de vê-lo aqui no futebol brasileiro, porque eu acho que ele é um talento absurdo. Tecnicamente, ele é fora de série. E concordo também, acho que o Corinthians tem uma carência ainda na zaga. O Veríssimo seria um excelente jogador, mostrou isso na época que ele teve no Corinthians. Acho que é um jogador que esteve próximo até de convocação para a Copa do Mundo, é importante a gente lembrar disso. Mas é uma negociação um pouco mais complicada, né, para você costurar. O que tem de interessante no início desse ano, o Corinthians teve que reconstruir totalmente seu elenco. Praticamente começar do zero. Agora você tem uma base muito forte. Você tem um trabalho que merece uma continuidade também do Ramon Dias e um time que foi muito qualificado. Então você já tem um horizonte, você já tem um caminho para seguir para essa próxima temporada, que tem tudo para ser uma temporada muito forte esportivamente do Corinthians, principalmente se conseguir a manutenção de Yuri Alberto e companhia. Vlad e companhia vão seguir apurando e acompanhando essa história de Pogba, da patrocinadora. Fato é que o torcedor já está animado. A turma já está combinando lá na redação de buscar o homem Guarulhos, gente. Já está nesse pé, viu, Vlad? Imagina, se do Memphis já foi aquela loucura toda, imagina do Pogba. Boa, Donquinho, obrigada, amigo, por estar conosco mais uma vez. Beijo para você. Beijo, Glaucio, sempre um prazer. Valeu, Donan, Vlad, fã de esporte. O Pogba vai jogar no Corinthians e tem a chance de ser bancado por um site de Ninguém sabe se ele vai jogar no Corinthians, Edu. Mas olha que incentivo, não, Prats?
Não o site. O dinheiro, 3 a 4 milhões de reais. Calma, que as coisas não são tão simples. Ué, mas tá parecem. Ali. Tá chegando o Tchuli, seriedade, negócio de Tchuli aí. Tchuli, não sei o quê. Não, que prazer não. Você é inimigo do prazer, rapaz. Deixa o corintiano, pode vibrar. Ficar feliz. Deixa o Pogba ser feliz, pô. Exatamente. Tá bom. 3 a 4 milhões por mês? Tá bom. É ruim? Não, pra quem recebe deve ser ótimo, mas na situação não é tão simples assim. Mandou um e-mail falando e tal. Então, como que vai ser isso? Quem que vai ganhar essa situação? Cara, mas tá aqui a notícia. Você tem informação que o Vitória tem paga com uma empresa lá. Parceria que não honra o compromisso. Comercial, não é? Mas nesse caso, muito bem amarrada. Nesse caso, nós estamos falando de um site que já está no futebol. Não, mas tem que ser uma coisa muito bem planejada e amarrada. Sim, eu tô dizendo que ele pode. Eles não estão no... Deixar frouxo... jornalista aqui. Ô, Brenner, você não acha que é uma situação prazerosa? Não, você jornalístico. Eu achei que eu fosse, depois de agora não. Então vai você, Brenner, faz um comentário. Mas, Brenner, não é uma situação prazerosa pro Corinthians se você não... Situação prazerosa? Não botar o dinheiro? Não, para com esse trocadilho. Não é trocadilho, tô dizendo que a gente não vai... O site vai pagar o salário. Eu queria falar depois vocês fazem parte de uma quinta série eterna aqui. O Pogba teria alguma contrapartida ali, teria que fazer um anúncio. Não, então, pode ser que tenha que fazer uma propaganda. Ô, Bubu, você viu que o cara com salário pago já é meio caminho andado. Mas pago por quem? Pô, você tá aqui, você tá em Nárnia, você saiu do coração. É que assim, tá muito bonito isso daí, site, você leu, tá dando aqui. Deu esse upgrade aí com esse fundo musical e tudo bem, tal, upgrade com esse fundo musical. Eu quero saber como que vai ser isso, como que seria essa engenharia pra pagar. Eu perguntei se era dinheiro, ele falou que é dinheiro. Você quer que ele responda realmente com a engenharia? Não, que vou, olha, mas não é uma situação que você já viu com alguém patrocinando o Pogba? Não ajuda? Eu não gosto. Não gosta do quê? E olha que eu... Não gosto do quê? Pelo amor de Deus, cara. Sério? Nós não vamos voltar amanhã, cara. Você não queria no seu time uma parceria dessa? Eu vou ter que fazer um apoio desse, eu vou ter que fechar os microfones de quem não estiver falando. Vocês ficam Desculpa, não vou falar mais. Com gracejos que podem fazer com que o programa tome um rumo que não é o correto. Não, isso, só para ficar claro, não tenho nada contra esse tipo de patrocinador, de empresa, de serviço, nada contra. Eu vejo o Pogba como um excelente reforço pro Corinthians. E já falei aqui na semana passada... Deu corte, eu vi. Deu corte, mais de 2.000 comentários. A vez que eu vi, né? Agora deve ter tido mais. Pode seguir, Brenner. Não, mas e mentir ali? Não, você tá em grande fase. Bom jogador, mas não joga há muito tempo. A gente não tem mais a referência dele jogando. Não, mas eu acredito que ele viria... meu... Ele ainda pode ser recuperado. Não é um jogador você que tá realmente... Olha, eu vou falar pra você que tá em casa. Da alegria. Esse rapazinho, vem pra frente aqui, vem pra frente. Só mostra ali, mostra ele aqui, ô Robson. Aqui, bem no quadro. Eu vi o comentário do Brenner. Aqui, olha ali. Então, é o Nelson. É o Nelsinho aqui que tá ali, ó. Eu dei coraçãozinho. Ali, ó. Obrigado. Naquela câmera. Eu vou apontar pra ele e a Nath vai falar qual é historiador da bola, hein? Não, ele tem alguns. Namoradinho do Brasil, rei do carnaval e inimigo do prazer. Inimigo do prazer? Eu chamo de quem humano também. Você é o inimigo do prazer. O corintiano tá sonhando com o Pogba. Aí ele vem e fala, sabe como ele vai chegar? Aí o Corinthians tem alguém que vai pagar. Vai pagar. Mas tem que ver a engenharia do pagamento. Não, mas é contraditório isso, namoradinho do Brasil com o inimigo do Brasil. Não é, mas ele não quer. Vai. Você estava no site no passado sobre esse assunto. Tudo bem, mas ó, gente... Que tipo de brasileirinho você é? Não, olha, agora, o fato é que vocês estão flertando com o perigo. Isso aqui é um grande show, mas temos que ter uma certa ordem. Pirotecnia, né? Até agora eu tô vendo muito shampoo, muito... Tem um break pra chamar? Já, daqui 3 minutos. Mas só pra ficar claro, eu apoio o Pogba no Corinthians, mas recursos próprios, o Corinthians se responsabilizando por isso, não colocando ali o próprio patrocinador que vai pagar. Isso aí a gente já viu que não funciona. Ô, Bubu, mas a brincadeira tá ficando séria, até patrocinador chegando, a gente falou aqui semana passada... E você falava do que ele poderia agregar, de jogar, o Memphis, você falou... O Dias tá arrebentando então, a boca do Vera. bagunça, hein? Sabe aquele... Aliás, é bom citar isso aí, porque assim, quero explicar porque o corte, às vezes... O cara faz o corte e joga você pros leões. Isso.
Eu vou defender eles, não. Você que falou. Informações automobilísticas. Não, mas eu entendi. Muito bom. Vai bem nisso, não é? vai bem nisso. Ele entende de mecânica. Comentar primeiro a notícia do Pogba no Timão. Por que eu citei Fausto Vera? Por quê? Porque eles são todo-campistas. São jogadores Mas que não era atuam essa a em intenção. todas as posições do meio campo. Podem ser primeiro volante, segundo volante. Fausto Vera, quando chegou ao Corinthians, chegou como todo-campista. E ele pode desempenhar essas Não, funções. mas o que você falou mesmo ali? Que Não, negócio de o Pogba ar-condicionado. é um todo-campista. O Não, Pogba mas pode jogar. hidráulica. Não, o Edu perguntou onde que ele poderia entrar no time do Corinthians. Eu qual falei, lugar? o Pogba pode entrar de primeiro volante, de segundo volante, de terceiro homem de meio campo, ar-condicionado, que armador. tem um E ar-condicionado ele, em relação ao Fausto Vera, ele é muito superior. Ele tem ar-condicionado, tem trava elétrica, teto solar, direção hidráulica, suspensão. Ele é um cara de outro nível. Mas eles fazem as mesmas funções. São todo-campistas, jogadores modernos. E o principal, entendeu? hoje o Pogba E aí teria o cara bons coloca lá só acompanhantes em campo. no corte ali e tal, e o cara Ele cortou o que você falou. Então, assim, eu falei que o cara interpretou que eu Tem falei que que o criticar o Pogba é site, ruim. Pogba é Não, muito Pogba é bom. muito bom. Você colocou. Ele deitou muito no pé. Façam também, esse né? corte agora também. Meu favorito é o Kanté, porque o Kanté sabe como é que é, né? 70% do planeta é coberto por água, o resto é coberto pelo Kanté. O Pogba entra quando? O Pogba ele não controla o mundo como o Volta, Kanté. Ô, Bubu, mas olha. Mas assim, é o seguinte, você sabe que eu gosto do dinheiro. Eu sou favorável imagino, sempre né? ao dinheiro, né? Sim. Sou um comentarista de Premier League, e na Comentarista Inglaterra lá, meu... Então é o seguinte... Corinthians também. Tem dinheiro circulando no mundo do futebol muito mais complicado, questionável, do que de site. Eu lembro quando o Vitória fez uma parceria lá com, né, Fatal Model, né? Tem gente que questionou e não sei o que e tal, mas, cara, dinheiro se é legítimo, legal, tá vindo, vai apoiar. A torcida do Corinthians já juntou mais de 30 milhões de reais pra ajudar a pagar a Neoquímica Arena. Sim. Isso é legal, não é? Cada um faz com o dinheiro que quiser. Um cara dá pra igreja, outro dá pra político, outro dá pra instituição de caridade, pro hospital. Mas nesse caso, o cara é corintiano, ele quer dar o dinheiro dele pro Corinthians pra pagar a arena? Eu não faria isso. Mas nesse caso o questionamento é diferente. O que se questiona aí não é quem é o patrocinador. Se o Corinthians está lucrando... Como o Corinthians vai amarrar isso? Mas vamos supor, então Pra não ficar na conta do Corinthians depois. Site de acompanhantes, imagina, deve ser um negócio legal. Então, se ele quer pagar um jogador... Lembra com a época que a Federação Paulista do Fará pagava? Marcelinho? Disse Marcelinho. Disse Marcelinho? Sim. Pô, o Corinthians está na dele ali. Se a torcida do Corinthians pagar a Neoquímica Arena... Legal pro Corinthians. Pô, minha torcida é gigantesca, pagou meu estádio. Tem uma empresa aí que quer trazer o Pogba. Beleza, tô Mas aceitando. isso tem que ser bem amarrado pra não depois cair na conta do Corinthians e não ter como pagar e virar uma bola de neve. É só esse o ponto. acho que vai virar. Geralmente, dirigente, quando chega essa conversa, fala: não, a conta vai fechar porque um patrocinador tá pagando. Jogador, quando é contratado, ele entra para a folha do clube. Então, o dinheiro do patrocinador entra como receita de marketing e o clube vai repassar isso para o atleta. Se dá algum BO no meio do caminho, quem tem de arcar depois é o clube. E essa dívida trabalhista geralmente anda muito mais rápido que a dívida que o Corinthians for cobrar um patrocinador se tiver um desacordo comercial. Então, é muito arriscado atrelar contratação, pagamento de salário a patrocinador. Dito isso, o Pogba é ótimo reforço. Se vier, o Corinthians está muito bem servido, mesmo ele estando parado pela punição por doping. Eu acredito que pelo perfil dele, ele tende a dar certo e abraçar a causa Corinthians. Break, né? Jovens, vamos usar um intervalo, passamos de todos os limites. E aí, torcedor, trazendo mais informações do Coringão aqui no canal. E nas últimas horas, fiel, acredite se quiser, as negociações com o Pogba evoluíram. Isso porque um parceiro comercial está disposto a pagar uma parte ou o salário inteiro aí do jogador para ele jogar no Coringão 2025. Seria nos mesmos termos aí do Memphis, né? Que a patrocinadora master do Coringão paga cerca de 80%. A porcentagem do salário do Pogba ainda é desconhecida, mas seria nesses mesmos termos. Aí o Coringão com certeza poderia realizar essa contratação midiática. Já pensou, torcedor, meio de campo do Coringão com Pogba, Memphis, Garro, Breno Bidon, Carrillo, vai ficar um meio de campo de respeito, hein? Vai dar dor de cabeça para o Ramon Dias escalar esse timão. E aí, torcedor, você acredita que o Pogba vai jogar no Coringão em 2025? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Vamos trazer aqui alguns números do Coronado na temporada de 24, que acredite se quiser, torcedor, foi uma das melhores da sua carreira. Contratado sem custos no início da temporada, vindo do Al Ittihad, Igor Coronado chegou ao Corinthians cercado de grandes expectativas da torcida, com a missão de disputar a titularidade e assumir um papel de destaque na equipe alvinegra.
O Igor Coronado teve bons momentos no Coringão, né? Principalmente ali na Copa Sul-Americana, aquelas partidas contra o Fortaleza, ele foi um dos grandes destaques, né? Inclusive, marcou um grande golaço lá no Castelão, um gol que abriu a vitória por 2-0 do time alvinegro. Embora tenha enfrentado dificuldades físicas e o desafio de se adaptar ao futebol brasileiro, já que ele nunca havia jogado profissionalmente no país, o meio alcançou um marco importante em sua carreira em 2024. Ele disputou 45 partidas, totalizando 1.900 minutos em campo, a maior quantidade de jogos em sua trajetória em uma única temporada. Apesar do jogador aí teve vários problemas físicos, não é mesmo, torcedor? Ele fez a sua melhor temporada em 45 jogos. Vale a pena destacar que da onde o Coronado veio, eles jogavam praticamente uma vez por semana. Em seu primeiro ano vestindo a camisa do clube de Parque São Jorge, Coronado registrou 4 gols e 5 assistências, tendo o seu melhor desempenho em setembro. O meia foi decisivo nas quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Fortaleza, onde marcou o gol que abriu o placar da partida de ida no Castelão. Inclusive foi um golaço esse do Coronado, não é mesmo, torcedor? De fora da área, no ângulo, o goleiro nada pôde fazer. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. E ative o sininho das notificações para ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Coringão. Então até o próximo vídeo.